Então, bom dia, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar a leitura do livro Serviço Cristão. Hoje o tema é o chamado aos jovens. E conosco está o irmão Akira Ishi, da SMIN. Vai falar esse assunto muito importante, desde já oremos pelos nossos jovens. Não só os que estão na igreja, os que são batizados, os que estão fora e principalmente os que ainda não conhecem Jesus. Irmão Akira, com o Senhor a palavra. Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo inunde nosso coração, trazendo fé, esperança, crescimento e preparação para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prezados amigos e irmãos, o tema desta manhã é o chamado aos jovens, o chamado de Deus aos jovens. E o próprio salmista, o próprio sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, e o versículo 1, ele diz, né? Lembra-te do teu Criador no dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né? E não tenha neles contentamento, né? Então, o que acontece? Nós temos 3 etapas da vida humana. A infância, a juventude, né? A fase adulta, são 4 fases, né? E a fase senil, a fase da melhor idade, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, as pessoas que têm acima de 60 a 65 anos são consideradas pessoas da terceira idade, né? E é interessante que uma pessoa experiente, uma pessoa vivida, ela não tem a energia e a força que o jovem, mas ele tem a experiência, né, que é muito importante. E os jovens, juntamente com as pessoas de mais experiência, falando assim, principalmente aqueles que trabalham na obra do Senhor, os pastores, os ministros, né, aqueles que exercem cargo de alta responsabilidade no povo de Deus, eles podem fazer muito pelos jovens. Os pais, né, nós como pais, podemos fazer muito pelos nossos filhos. E Deus então chama tanto os jovens, né, quanto também as crianças, né, para apressar, aguardar e também apressar a volta de Cristo. Então, olha só, qual que é o desígnio de Deus, né? O Senhor designou os jovens para serem sua mão auxiliadora, né? Então os anjos, eles se dispuseram de fazer o trabalho missionário, mas nós seres humanos, né, nós temos uma influência direta para com o nosso próprio semelhante, e a gente pode dizer, não, eu sou pecador como você, né? E eu consegui, é possível, algumas pessoas conseguiram, Daniel conseguiu, né? Não se contaminar com as iguarias do rei. Eliseu, ele conseguiu ser firme, né, aos princípios e substituiu Elias. Então, Deus tem usado seres humanos, né? Com tal exército de obreiros como os que poderia fornecer a nossa juventude, devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo. Olha, nós temos vários exemplos, né? Samuel começou novo, tinha poucos anos de idade, né? Vamos dizer aí 12, 13 anos de idade, né? Muito pequeno. E ele fez um ministério, né, maravilhoso. Ele era profeta, ele era juiz, ele era sumo sacerdote, né? Ele fez um trabalho excelente, porque ele foi preparado, né, por sua mãe, também pelo sacerdote Eli. Então, uma juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado, prestes a vir, poderia ser levada ao mundo. Então, se em 1888 o movimento, a Igreja Adventista, o povo de Deus, tivesse recebido a mensagem de justificação pela fé, as profecias teriam se cumprido e Cristo já teria voltado, né? Então nós estamos com mais de 180 anos de intercessão de Cristo, mas se
o povo do advento tivesse aceitado a mensagem, né, Cristo teria vindo logo. Então, há necessidade desse preparo, né? Temos hoje em dia um exército de jovens que podem fazer muito, se devidamente dirigidos e animados. Queremos que nossos filhos acreditem na verdade. Então, mas não é necessário só crer na verdade, eles precisam trabalhar para a obra de Deus. Queremos que eles sejam abençoados por Deus. Queremos que eles tornem parte em planos bem organizados para auxiliarem outros jovens, que todos sejam tão bem preparados que possam representar devidamente a verdade, dando a razão da esperança que há neles, honrando a Deus em qualquer ramo da obra no qual se acham aptos a trabalhar. Então, as pessoas vão perguntar, mas escuta, por que você faz isso? Né? Por que você faz aquilo? Por que você não faz isso? Por que você faz aquilo? Né? Então, aí nós devemos explicar, né? Olha, eu não faço isso porque se eu fizer, eu vou me dar mal. E se eu deixar de fazer, eu vou perder muito. Né? Se eu deixar de amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, eu vou perder muito. Se eu, né, fizer isso, eu vou prejudicar outras pessoas, né? Então, nós precisamos explicar a razão de nossa fé. O talento juvenil bem organizado e bem exercitado é necessário em nossas igrejas. Os jovens farão alguma coisa com suas transbordantes energias. Então, o jovem que ele tem muita energia, muita disposição. A menos que essas energias sejam dirigidas por condutos certos, serão pelos jovens usados de maneira que ferirá sua própria espiritualidade e se demonstrará um mal àqueles com quem se associa. Irmãos, quando eu tinha 16 para 17 anos, né, eu estava terminando o estudo, né, da 8ª série e ia começar a estudar o primeiro ano colegial, né? E nessa época eu estava voltando para a igreja, né? O irmão Noboru Sato, né, que ele é falecido hoje, é um pioneiro japonês, que ele fez um trabalho lá no Japão, né? Lá hoje tem 3 igrejas. Hoje meu irmão, ele é presidente lá do campo. Ele me incentivou, falou: olha, Kira, fez o estudo das profecias, né? Fez o estudo das profecias sobre o Apocalipse, sobre Daniel, os 3 elos, né? Caiu a chuva, correram rios, sopraram ventos, né? E veio sobre aquela casa e ela estava firmada sobre a rocha e ela não caiu. Agora aquela casa que estava construída sobre a areia, ela foi grande a sua ruína. Então, Akira-san, você precisa se preparar, Cristo está para voltar, né? Deus, ele quer selar o seu povo com o selo do Deus vivo. Agora tem também o selo da besta, né? Então, olha só as pragas, né? As mesmas 10 pragas que caíram no Egito, vão cair 7 flagelos terríveis, né? Então você precisa tomar essa decisão. Aí, irmãos, eu tomei a decisão, aos pouquinhos, né? Eu ficava com vergonha, né? Pensei, nossa, voltando para a igreja, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu assistia lá na igreja da Vila Matilde, o irmão José Henrique fazia para mim os estudos do princípio de fé, aí me batizei, aí comecei a participar dos cursos de comportagem, e isso foi, assim, foi muito bom para mim, porque eu comecei, né, a desenvolver, aí depois trabalhei em várias cidades de São Paulo ali, em Guarulhos, várias cidades. Depois tive a oportunidade de conhecer a Clínica Oasis Paranaense, né, fiz umas 2 vezes tratamento lá, ficou muito marcado para mim. Depois eu fiz a escola missionária, o curso missionário. Lá no curso missionário, o irmão Antônio Tomé falou assim: olha, nós estamos precisando de uma pessoa para trabalhar aqui na Clínica Oasis. Alguém se dispõe? Aí eu levantei a mão, né? Aí durante todo o curso do curso missionário, praticamente quase todo o curso, eu trabalhei lá 2 anos como enfermeiro, né? Auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem. Fiz o curso de auxiliar de enfermagem. Depois fiz o curso de terapeuta naturista e trabalhei na obra há algum tempo, né? E eu sei que foi uma grande bênção para mim. Eu aprendi muito e ainda estou aprendendo até hoje. A gente sempre está aprendendo, né? Então a gente vê que
dependendo a decisão que a gente faz, isso atrapalha ou ajuda a gente, né? Então isso me ajudou muito, eu desenvolvi muito, a gente tem muito que melhorar, né? Mas a gente percebe que tem sido útil, né? Na causa de Deus, né? Havendo a juventude entregado o coração a Deus, não cessa ainda nossa responsabilidade em seu favor. É preciso que eles se interessem na obra do Senhor e sejam levados a ver que Ele espera que façam alguma coisa para que sua causa avance. Não basta mostrar quanto se precisa fazer e insistir com a mocidade para tomar parte. É necessário ensinar-lhes a ver a maneira de trabalhar para o mestre, exercitá-los, discipliná-los, adestrá-los nos melhores métodos de atrair almas para Cristo. Então, segundo a leitura aqui do Espírito e Profecia no Serviço Cristão, existem métodos melhores que se pode ter mais êxito, né? Então, qual que é o melhor êxito, né? Aquele que o pastor, né, experiente, ele, né, ajuda o jovem a exercitar, disciplinar e adestrar. Né? Então, qual que era o trabalho de Eliseu? Ele começou a lavar os pés de Elias. Ele simplesmente lavava os pés. É um serviço simples, né? Mas depois que ele pegou aquela capa de Elias, ele recebeu porção dobrada do espírito de Elias, ele jogou sal na água, a água que era imprópria para beber, ela passou a ser própria para beber, né? Aquela orientação que ele deu para aquela viúva que perdeu o marido e os credores queriam tomar os seus filhos com aquele pequeno azeite que ela tinha, ela jogou no jarro, várias vasilhas, encheu de tanto azeite, né? Quando acabou as vasilhas, acabou de cair o azeite e ela pagou a dívida e foi tudo bem, né? Ele curou aquele sírio, né, na mão. Ele fez boiar aquele machado, né, que caiu lá, a pessoa pegou emprestado, né? Então a gente vê que ele começou com pequenas coisas. Ele lavava o pé de Elias. E Elias falou assim: ó, se você vê eu subindo, aí você pode fazer o pedido e eu vou te atender. E aí foi para Ramá, não, fica aqui, não, eu vou com você. Né? Vai para Jericó, não, eu vou com você. Vai para o Jordão, eu vou com você. E ele, né, pôde ver Elias subindo, né, na carruagem, né? E ele pôde presenciar algo maravilhoso que não é qualquer olho que pôde presenciar. Olha só a experiência que teve Eliseu, né? Imagine eu, sendo instruído por uma pessoa de experiência, né? E depois por presenciar coisas maravilhosas na vida da gente. Ensinai-os a experimentar quieta e despretensiosamente, auxiliar seus jovens companheiros, disponham-se sistematicamente vários ramos de trabalho missionário, nos quais eles possam tomar parte e deixe-lhe instruções e auxílio, assim aprenderão a trabalhar para Deus. E os pastores devem ter um carinho, um cuidado especial pelas crianças. O que Jesus disse para os discípulos que estavam impedindo de ir até Cristo? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Que a bondade e cortesia do pastor se manifeste no trato para com as crianças. Convém que tenha sempre em mente que os mesmos são homens e mulheres em miniatura, membros mais novos da família do Senhor, os quais podem estar bem achegados e ser muito caros ao mestre, caso sejam devidamente instruídos e disciplinados, ser-lhes-ão de utilidade mesmo em seus tenros anos. Então, Samuel, mesmo com 7, bem novo, né? Bem novo, ele já ministrava lá no santuário. Não se passe por alta juventude, compartilhem eles do trabalho e da responsabilidade. Sintam caber-lhes uma parte a desempenhar no ajudar a beneficiar os outros. As próprias crianças devem ser ensinadas a fazer pequenos serviços de amor e misericórdia em favor dos menos afortunados. Então, mente desocupada é oficina de Satanás.
Se a criança não faz uma coisa boa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer coisa ruim, né? O que não falta para fazer é perder tempo, né? O que não falta é fazer isso, né? Então, as crianças devem ser instruídas, né? O seu tempo, né? Nós estamos fazendo aí a campanha além das notificações, então é muito importante, né? Administrar o tempo, né? Para fazer mais trabalho físico do que virtual, porque se ficar muito tempo no celular, aí o que acontece? Dá poluição eletromagnética estática, né? Então essa poluição eletromagnética estática, que é o íon positivo, né? Celular, micro-ondas, computador, notebook, tablet, ar-condicionado, geladeira, televisão, tomada, luz elétrica, é o íon positivo. Né? O mais é menos e o menos é mais. O que é o íon negativo? O íon negativo é tomar banho de sol, caminhar descalço na terra, né? Respirar um ar bem puro, beber uma água alcalina, dormir bem. Então, esse é o íon negativo. Né? Isso tudo está na natureza. A mãe natureza, o sol, a terra, a água e o ar. Então, quando o vento ele bate nas árvores, ele forma íons negativos. Eles são formados por causas naturais. O próprio solo tem íons negativos. O sol também tem íons negativos, né? Então, esses íons negativos, por exemplo, a maior quantidade de íons negativos que a gente tem é no mar, né? Porque o pulmão do mundo não é o Amazonas. O pulmão do mundo são as algas marinhas. Então, nós temos 97% do planeta de água. Desse montante de água, 97% é mar, né? 3% são rios e 0,03% é água para a gente beber. Né? Então, as algas marinhas ela produzem uma grande quantidade de íons negativos. Então, quando eu vou na praia, lá na praia tem 2.000 íons negativos. Se eu vou na praia, eu melhoro asma, melhoro bronquite, melhoro sinusite, melhoro pneumonia, melhoro tuberculose, né? Melhoro problemas alérgicos e problemas respiratórios, porque lá tem muitos íons negativos. Os íons negativos neutralizam os íons positivos. Se eu caminho descalço na terra 1 hora, na terra a gente tem muito íon negativo. Né? Então, a Terra ela tem um campo magnético. Esse campo magnético ele tem o polo sul, que é o polo positivo, ele tem o polo norte, que é o polo negativo, e ele equilibra toda a natureza, a plantação, a maré. Né? Então, na Terra, o que o lavrador tira da Terra? Tira fruta, ele tira verdura, ele tira cereais. Né? Então, através da fotossíntese, né? Através da Terra, então a Terra tem muita energia, tem muito íons negativos. O que eu faço para neutralizar os íons positivos do celular, do computador, do notebook, do tablet, desses elétrons eletrônicos? É caminhar descalço na Terra, caminhar descalço na areia, né? 1 hora, ele vai neutralizar. Só que muitas pessoas usam o sapato, a borracha, isso isola, né? É o asfalto, é o pneu do carro, é o pneu da moto, isso aí tudo isola. Então a gente caminhar descalço na terra vai neutralizar. Né? Então por que hoje as pessoas estão neuróticas? Por que as pessoas estão estressadas? Por que as pessoas estão doentes? Porque a poluição eletromagnética estática da cidade. Né? Então o contato com a terra, o ar da roça, como que é o ar da roça? Muito íons negativos. Né? Quantos íons negativos tem na cachoeira? 1.000 íons negativos. Quantos íons negativos tem na praia? 2.000. No dia que eu tomo banho de cachoeira, aquela noite que eu vou dormir vai ser diferente de qualquer noite que eu já dormi. Eu atinjo aquele sono REM, aquele sono profundo. O quarto estágio do sono, onde a gente deita cansado e acorda descansado. A gente recupera de todo o desgaste físico e mental do dia a dia. O sono REM é chamado sono paradoxal, ou seja, né, quando a gente faz uma polissonografia, vai acusar no exame, né, alta atividade do cérebro, que nesse período, né, que o cérebro está em hiperatividade, ele faz o detox, né, através do sistema linfático, e ele tira todas as impurezas da mente, né? Então a gente deita cansado, acorda descansado, são liberados os hormônios da vida do bem-estar. A gente tem a rainha dos hormônios, que é a melatonina, a gente tem a serotonina, que é o hormônio da felicidade, e tem as natural killers, que traduzido é assassinas naturais, a nossa defesa imunológica, que vai destruir vírus, bactérias, fungos, parasitas. Então vai fazer esse trabalho aí de, né, combater, né, os invasores. Então, quando uma pessoa ela toma um banho de cachoeira, o dia que ela for naquele dia que ela toma banho de cachoeira, a noite vai ser maravilhosa.
né? Então, na cachoeira tem 1.000 íons negativos. Na roça, na floresta, tem 500. Experimenta respirar o ar da zona rural e vai na cidade para você ver a diferença. Né? Na cidade tem só 50 íons negativos. Você não faz nada e já está cansado. Na roça você faz, trabalha, né? Cansa, mas demora para cansar. Na indústria, 30 íons negativos. E no aeroporto, 15 íons negativos. O pior lugar do mundo para ficar é aeroporto. Por quê? Tem muita radiação, tem muita antena, tem muito Wi-Fi. Então, ele dá poluição eletromagnética estática muito intensa. Né? Então, como falei, mente desocupada é oficina de Satanás. Se a pessoa ela tem contato com a natureza, né? Mesmo que a pessoa mexa no celular, mexa no computador, o que ela precisa? Ela precisa alguma coisa para descarregar essa poluição eletromagnética estática, né? Então, a aplicação de barro, ela tem muito íons negativos, né? Quando eu trabalhei na Noasa, a gente aplicava argila com carvão em caso de câncer. Então, ela é muito bom. Os pais devem ensinar aos seus filhos o valor e o bom uso do tempo. Ensine-lhes que é digno esforçar-se para fazer algo que honre a Deus e abençoe a humanidade. Mesmo na infância, podem ser missionários para Deus. Olha só, mesmo na infância. Né? Aquela menina que foi levada cativa lá para casa de Naamã, ela na infância dela, ela converteu. Ela contribui, quem converte é Deus, o Espírito Santo, claro, né? Mas ela foi um instrumento de Deus para a conversão de Naamã. Qual foram as palavras de Naamã? Olha, a partir de hoje eu vou servir o Deus de Elias, de Eliseu. Né? Que maravilha. Amã vai ser salvo? Vai. Né? Enquanto muitos não serão salvos, Amã, um sírio, que nem era do povo de Deus, vai estar lá no reino dos céus. Imagina eu e você, nós chegarmos, né, pela graça de Deus, e cumprimentar o Naamã, conversar com ele, né? Como que foi, Naamã, né? A experiência com aquela menina, realmente aquela menina fez toda a diferença na minha vida. Aquela garotinha, né? E olha que ela estava, né? Ela estava como escrava, mas ela pregou para Naamã, ó, se você fosse o seu Deus, infelizmente, seu Deus não é tão poderoso que nem o meu, não. Se você procurar o meu Deus, você vai conseguir se livrar dessa lepra, que é um pavor para o Senhor, né? Então, os pais devem ensinar os filhos, né? Tudo isso. O futuro que aguarda os jovens. Muitos jovens de hoje que crescem como Daniel no seu lar judaico, estudando a palavra e as obras de Deus e aprendendo as lições do serviço fiel, ainda se levantarão nas assembleias legislativas, nas cortes de justiça, nos palácios reais, como testemunha do Rei dos Reis. Ali diante de Nabucodonosor, né? Ele, depois de 3 anos e meio, ele foi 10 vezes, ele e os outros 3, né? 10 vezes mais inteligente que os outros babilônicos. E aí depois, ele, que os mais 3 presidentes, ele se destacava porque não tinha defeito nele. Eles tentavam procurar um defeito, a gente vai ter que fazer alguma coisa com esse homem. Vamos fazer aqui uma lei para ele morrer na boca dos leões. Aí mesmo jogando na cova dos leões, o anjo fechou a boca do leão. Né? E ali com Belsazar, ele falou assim, olha, você sabendo de tudo isso que teu avô, né? Teu pai avô, virou animal durante 7 anos e você pega essas taças do templo e agora você pega e desfaz do Deus, pesado fosse na balança, fosse achado em falta. Né? Então a experiência de Daniel, ele começou jovem, né? Vamos dizer aí, ele foi levado cativo uns 16 anos. Né? Então, e ele lá nas assembleias, diante lá de Nabucodonosor, diante de Dario, né? Ele pôde fazer um excelente trabalho, né? Voltando aqui. Timóteo, apenas um jovem ao ser escolhido, né? Paulo viu que Timóteo era fiel, firme e leal, e escolheu como companheiro de trabalho, de viagem. Como que Timóteo ele era filho de um grego, né? Então ele, para evitar assim preconceitos, ele circuncidou Timóteo, né? E Timóteo ele foi o sucessor de Paulo, assim como
Josué foi sucessor de Moisés, né? Assim como Eliseu foi sucessor de Elias. Então, um experiente trabalhando com menos experiente. Timóteo era um simples jovem quando foi escolhido por Deus para ser um ensinador. Mas seu princípio tinha sido tão estabelecido por sua educação nos primeiros anos, que foi a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, que ele estava apto a ocupar seu lugar como auxiliar de Paulo. E embora jovem, levou suas responsabilidades com humildade cristã. Né? Então, ali na sua primeira carta e sua segunda carta a Timóteo, nós temos conselhos valiosíssimos, né? Para pessoas que trabalham no ministério, né? Não somente no ministério, né? Quem trabalha em outros ramos relacionados com a obra, no departamento de música, departamento de assistência social, departamento de educação, né? Departamento de mordomia, né? Nós temos então grandes lições. E o que acontece? As pessoas mais idosas, elas estão descansando. E aí os mais novos precisam ocupar os seus cargos. E os mais velhos devem, então, passar as experiências, né? Como Elias passou para Eliseu. Os portadores de responsabilidades, reservas para preencher os cargos. Os portadores de responsabilidade entre nós estão sucumbindo pela morte. Muitos dos que se têm destacado em levar avante reformas instituídas por nós como um povo, acha-se agora para além do meridiano da vida e declinam em vigor físico e mental. Isso devido ao pecado, né? Não tem coisa como a gente evitar a velhice, o envelhecimento, mas tem como nós fazermos com que esse envelhecimento ele seja com qualidade, ele seja com longevidade, ele seja com bem-estar. Então, os pastores, né, que têm grande responsabilidade, o que eles precisam fazer? Atividade física, né? Então, os pastores, os obreiros, eles precisam fazer o quê? Eles devem dar atenção à sua família, né? Para que seus filhos, né, estejam no caminho, não desviem do caminho. Não é fácil conciliar as duas coisas, a obra com a família, né? Mas é possível. E um dos meios, né, que os pastores podem estar fazendo, né, é cuidar da sua saúde física, né? Não negligenciar, né, o estudo pessoal, né? O ano bíblico. Ah, eu sou pastor, eu tenho grande responsabilidade, eu tenho que tomar conta disso, tenho que resolver coisa de comissão, eu fico até meia-noite, tarde da noite, resolvendo coisas da obra, né? Então isso desgasta, né? Tiago White mesmo, ele trabalhou muito, ele descansou, ele faleceu cedo, né? Foi uma grande perda, né, para a igreja do movimento adventista. Então, muitos pastores foram embora cedo, porque, né, não deu atenção ao cuidado físico. Então, é muito importante essa questão, né? Com mais profundo interesse, se pode fazer a pergunta: quem preencherá o lugar deles? A quem se pode confiar os interesses vitais da igreja quando os atuais porta-estandartes tombarem, né? Então, hoje a união, que eram duas, né, União Sul e União Norte, agora está fragmentada agora em 4 uniões: a União Norte e Nordeste, a União Central, a União Nordeste e a União Sudeste, né? Então, os trabalhos sendo distribuídos, né, a eficiência do trabalho é melhor, né? E aí alguns já de muita experiência, a gente vê aí, né, vários irmãos aí já estão se jubilando, né? Alguns estão ocupando os cargos, né, os novos cargos. Então a gente vê que e essas pessoas que já trabalham na obra do Senhor, ele tem muita experiência para passar, né, para os mais novos. Não podemos deixar de volver-nos ansiosamente para a juventude de hoje, como os que têm de assumir esses cargos e sobre quem tem de recair a responsabilidade. Esses devem tomar a obra onde os outros a deixarem, e sua conduta determinará se há de predominar a moralidade, a religião, a piedade vital, ou se a moralidade e a infidelidade hão de corromper e danificar tudo que é valioso. Então, né, aqueles que trabalham na obra, né, ou mesmo aqueles que não trabalham na obra, se a pessoa tiver uma oportunidade de passar ali uns 10 dias na Clínica Oasis Paranaense, olha, vai ser uma experiência importantíssima. Fazer uma desintoxicação, fazer uma lavagem intestinal, passar uns 3 dias no jejum intermitente ali, né? Só no suco do melão, só na melancia, pera, né? Uva, né?
E aí fazer aquela dieta natural, fazer o escaldapé, o banho de sauna, né? Fazer uma hidromassagem, algumas massagens. E, olha, tomar um chá lá digestivo, né? O chá depurativo, o chá calmante, né? Tomar o chá diurético. É uma experiência única, né? Então, não deixe de cuidar, né, da sua saúde. Faça um tratamento ali na Clínica Oasis Paranense, né, que é da nossa igreja, né? Eu passei lá uns 10 dias, nunca esqueço, né? Eu tinha um problema ali de estômago, né? Problema de saúde, muito estresse. E aí os 10 dias que eu fiz lá foi muito válido, né? Na época, né? Primeiro, pioneiros do labor e sacrifício, cumpre nos mostrar confiança em nossos jovens. Eles deviam ser pioneiros em todo empreendimento que exigisse esforço e sacrifício, ao passo que os sobrecarregados servos de Cristo deviam ser prezados como conselheiros, para animar e abençoar aos que têm de desferir as mais pesados golpes em favor de Deus. Então nós precisamos orar, irmãos, pelos pastores, pelos obreiros, porque eles estão na frente da batalha. E eles passam por muita luta, às vezes com a esposa, às vezes com os filhos, às vezes com membros da igreja, às vezes com os inimigos da verdade, né? A necessidade de jovens. Deus os chama aos campos missionários. Achando-se relativamente livre de cuidados e responsabilidades, estão em condições mais favoráveis para se empenhar na obra do que os que têm de prover o sustento e educação de uma grande família. Então, ele tem menos responsabilidade, né? Pode ajudar melhor, né? Demais, os jovens podem mais facilmente adaptar à sociedade e climas novos, sendo mais aptos a suportar incômodos e fadigas, né? Tem alguns filmes de alguns pioneiros, né? Que eles foram lá na África desvendar a África e pregar o evangelho, né? Então, quando a pessoa é nova, ele tem mais energia, ele tem condições de adaptar mais aos idiomas, né? Adaptar mais ao clima, às pessoas, né? Então, o jovem tem essa energia, né? Então, as pessoas que são jovens, não esperam, eu fui chamado para a escola missionária. Olha, não pensa duas vezes, faça a escola missionária. É fácil? Não, nada é fácil nessa vida, meu amigo, minha amiga. Nada é fácil. Mas toma a sua decisão, faz a escola missionária. Foi a melhor decisão que eu fiz, uma das melhores decisões que eu fiz, de fazer o curso missionário Ebenezer. Nossa, ali 2 anos, né? Ali com o meu Matheus Souza, né? Os melhores da obra, né? O irmão Balbock, né? O Washington Bueno, né? O irmão Xavier, os melhores, né? Da obra, deram instruções, a gente aprendeu muita coisa ali, né? Então, faça o curso missionário, você vai me agradecer, né? Você vai agradecer a Deus, né? Muitos jovens que no lar tiveram o tipo adequado de educação devem ser preparados para o serviço, animados a erguer o estandarte da verdade em novos lugares, mediante trabalho fiel e bem planejado, associando com os nossos pastores e obreiros, experimentados em trabalhos nas cidades, obterão a melhor espécie de preparo, agindo sob a direção divina e sustentados pelas orações de seus cobreiros mais experientes, podem fazer bom e abençoado trabalho. Ao unir seus esforços aos dos obreiros mais idosos, empregando as energias juvenis da melhor forma, terão a companhia dos anjos celestiais. Irmão Akira, eu quero ter a companhia dos anjos celestiais. Pronto, aí está aqui a receita para você ter a companhia dos anjos celestiais. Irmãos, eu já senti muitas vezes a presença dos anjos celestiais. A gente sente assim uma presença, um poder assim muito forte, né? E como colaborador de Deus, tenho o privilégio de cantar e orar, crer e trabalhar com ânimo e liberdade. A confiança e segurança que a presença dos agentes celestiais lhes trará a eles e aos seus cobreiros, levá-los à oração e louvor e à simplicidade da fé verdadeira, né? Então, quando Satanás se aproxima, é aquele peso, aquela treva, aquele pavor, aquele desespero. Quando Deus se aproxima, quando os anjos se aproximam, aquela paz, aquela segurança. Irmãos, eu já sonhei vendo Cristo voltar, né, e eu estar preparado. É uma alegria que não dá para você contar, é uma maravilha.
todo aquele vazio, aquele desespero, toda aquela doença, tudo que não presta, some tudo. Deus, ele preenche a nossa vida. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Deus... Cadê irmão Kira, meu Deus? Deus, ele vai resolver todos os seus problemas, todos os seus medos. Ele vai ser a sua esperança, ele vai ser a sua solução. Amém. Ter Deus na vida da gente. Amém, meu Deus. Sabedoria do irmão. Ter Deus na vida da gente, a gente precisa, não é um dia, nem 2 dias, nós precisamos todos os dias. Mesmo que você passe por lutas, você passe por provações, você passe por dificuldades. Se você tem Deus, você tem tudo. Nós precisamos de Deus constantemente. E quais são as formas? Quais são as formas que a gente pode trabalhar para Deus? Onde você estiver, você pode ser comportor, você pode ser pastor, você pode ser enfermeiro, você pode ser um médico, missionário. Há muitos ramos em que os jovens podem encontrar ensejo para útil esforço. Devem organizar-se e educar-se cabalmente, grupos para trabalhar como enfermeiros, visitadores evangélicos, obreiros bíblicos, comportores, pastores, evangelísticas, médicos missionários. Tem alguns cargos, né, que têm uma responsabilidade maior. Mas olha só aquela moça, aquela menina que converteu, que contribuiu para a conversão de Naamã. Qual cargo que aquela moça tinha, que aquela menina tinha? Ela era uma criança, era um infante. E ela foi um instrumento de Deus. Eu não sei, né, qual a capacidade que você tem. Você pode ter muito, você pode ter pouco, não importa. Você pode ter 10 talentos, você pode ter 1. Né? Então, aquele que tem um talento, ele pode ser útil da mesma forma. Aquele único talento que aquela menina tinha, ela empregou para assim, não, o Deus que eu tenho, ele é maravilhoso, e você tendo ele, você vai ser maravilhoso, você vai ser livre dessa sua lepra. Irmãos, qual que é a pior lepra desse mundo? É o orgulho. Pecado. Deus pode te ajudar, Deus vai te ajudar, mas depende de você abrir a porta do seu coração. Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou jantar com você, você vai jantar comigo. Eu vou ter um relacionamento íntimo com você. Todas as suas dores, todas as suas tristezas, elas vão serem dissipadas. Não tem problema que eu não possa resolver. O único problema que eu não posso resolver é você não abrir a sua porta. Mas se você abrir a sua porta, eu vou te trazer bênção multiplicada, bênção que os olhos não viu, o ouvido não viu, não subiu no nosso coração. Aqui na terra, eu e você, nós podemos experimentar da graça de Deus, do poder transformador do Evangelho, da justiça de Cristo. Nós podemos experimentar aqui e depois muito mais. É um treinamento, né? Nós precisamos. Devemos educar os jovens em ajudar a juventude, e ao fazer essa obra obterão uma experiência que os habilitará a tornarem-se consagrados obreiros em mais ampla esfera. Jovens de ambos os sexos, né, moços e moças, devem ser educados para se tornarem obreiros na própria vizinhança e em outros lugares, que todos apliquem a mente e o coração a fim de se tornarem inteligentes no que diz respeito à obra para este tempo, habilitando-se para fazer aquilo para que possuem mais aptidões. Então nós temos a mídia, nós temos a tecnologia, né? Deus ele vai trabalhar para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, de uma forma que a gente não entende. Aquilo, a tecnologia bem usada, pode ser usada para a pregação do evangelho. Olha, quantas pessoas não estão nos ouvindo agora? E quantas pessoas não serão atingidas por essa mensagem? Né? E é a tecnologia. Né? A mesma tecnologia que é a poluição eletromagnética estática que nos prejudica, mas também é um meio poderoso e eficiente que vai, em um momento, vai se converter 1.000 pessoas ou mais, num momento, né? 3.000 almas, depois 5.000 almas.
uma simples pregação de Pedro, né, no dia de Pentecostes. O segredo do êxito: prossegui, jovens, em conhecer ao Senhor, e sabereis que, como a alva, será a sua saída. Então, o sol, quando ele começa a brilhar às 6 horas da manhã, ele é fraco, ele brilha um pouquinho. Mas quando ele está meio-dia, ele brilha em total intensidade. Procurai desenvolver-vos continuamente, esforçai-vos fervorosamente por manter estreitas relações com o Redentor. Então, o que nós precisamos? Qual o segredo do sucesso? Manter uma relação íntima com Jesus. Né? Você tem aquele defeito? Senhor, tem misericórdia, eu preciso vencer o defeito. Não posso desonrar o seu nome, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero glorificar o seu nome. E ele vai fazer a obra. Viver em Cristo pela fé, fazer a obra que ele fazia. Vivei para a salvação das almas, por quem lhe deu sua vida. Buscar e ajudar por todos os meios aqueles com quem chegardes em contato. Então aquela menina, ela era feliz, ela tinha presente de Jesus, ela era feliz, ela queria transmitir a essas pessoas. Você vai guardar para você uma coisa tão boa. Isso é uma covardia sua, é uma covardia minha. Nós vamos guardar uma coisa tão boa que a gente tem, né? Uma experiência tão boa com Cristo. Conversai com vosso irmão mais velho, que é Cristo, o qual completará a vossa educação. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Uma íntima ligação com aquele que se ofereceu a si mesmo em sacrifício para salvar o mundo a perecer. Tornar-vos a obreiros aceitáveis. Deus vai aceitar o seu trabalho. Né? Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Organizados para o serviço, jovem de ambos os sexos, né? Não quererão jovens que realmente amam Jesus organizar-se como obreiros, não somente em favor daqueles que professam ser observadores do sábado, mas também dos que não pertencem à nossa fé. Irmãos, a minoria que está sendo selada é do povo de Deus. A maioria está fora, né? A maioria do povo de Deus, de 144 mil, está onde? Não está no seio da igreja, está aí fora. E tem muita gente. Tem 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal. Né? Então, 7 mil joelhos. Então, que nós possamos, né? Através desses conselhos, através desse capítulo aqui, né? Maravilhoso, né? Os jovens possam se compenetrar, né? Desse grande privilégio que tem de fazer um trabalho, né? E os pais ficam felizes, né? Por os filhos estar bem encaminhados, né? Qual pai que não quer saber que vê que o filho tá na obra, né? O outro é diretor de jovens, né? O outro está na conferência geral, departamento de comportagem, né? Eu acredito que as mães, os pais estão muito orgulhosos, né? E Deus quer isso, né? Deus quer que os jovens eles sejam instrumentos dele, né? Eles sejam bênçãos para eles mesmos, né? Ao aceitar Jesus, e sejam uma bênção para os seus semelhantes. Então que Deus possa ter misericórdia de nós, possa nos ajudar nesse sentido, né? E possam nos impulsionar, né, para passar essa tão grande bênção que nós temos, que é o conhecimento da verdade. Essa verdade nos liberta, a outra não liberta, e possamos ser bênção para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Glória a Deus pela mensagem maravilhosa, irmão Akira. E duas coisas importantes, né, que nós devemos frisar. É interessante que Ana, ela toda roupinha que ela costurava para Samuel era uma oração. Diz lá o livro Patriarcas e Profetas. Toda roupinha. Isso veio a entender o seguinte, que os pais eles têm que ser pais de oração. A mãe tem que ser calo no joelho com os filhos. Assim foi Ana com Samuel. E olha o que ele se tornou, um grande homem na obra de Deus. Outra coisa importante também que o irmão frisou foi a gente preparar um jovem. E eu lembrei que onde eu estou atuando tem um jovenzinho muito... A gente olha para ele e vê que ele tem um grande caminho a seguir. Ele é bem interessado, bem esperto, ele gosta. Mas o problema é o pai. É o pai. Então aí veio também, irmãos, que às vezes os pais são os problemas dos jovens não serem grandes homens, não serem grandes mulheres.
Mas ele não é do mundo, não, ele é da igreja. Por falta de sabedoria, por falta do colírio espiritual, por falta do Espírito Santo na vida dele, impede o filho de ser um grande homem ou uma grande mulher. Precisamos orar por isso. Então vamos concluir as orações. Irmã Florinda. Obrigada, irmã Akira. Mensagem muito maravilhosa. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos. Pode Só um falar. minuto. Eu muito agradeço meu pai, minha mãe, por muito defeito que eles tiveram, né? Eles fizeram o melhor, né? Então, louvado seja Deus, né? E eu agradeço muito meu pai e minha mãe por eles terem. Para aceitar a verdade foi muito difícil, meu pai, muito difícil para minha mãe. Se vocês conhecem japonês, ele é muito idólatra, né? Eles são muito idólatra mesmo. O Zaqueu conta, né? Tem muita dificuldade lá no Japão, porque a maioria é mulher. Tem lá 20 e poucos membros, agora é um pouquinho mais, né? E é 2, 3 homens e a maioria é mulher. Por quê? Quando o japonês ele aceita a verdade, ele é deserdado. Por quê? Né? Provas, né? Então eu agradeço muito minha mãe, né? Meu pai, que Deus os tenha, né? Amém. Amém. Agradecemos a Deus, na pessoa do irmão Akira, né, por ter trazido essa tão bela mensagem, que essa mensagem, os pais devem acatar elas, porque essa mensagem foi a mensagem divina, né? Para que os pais incentivam seus filhos a caminhar rumo à mansão celestial, não estar preocupado com as coisas aqui da terra. E eu peço ao irmão Akira que faça a primeira oração, apresentando os filhos, para que eles possam receber essa mensagem, e os pais também possam inculcar na mente dos filhos para que eles possam fazer o trabalho missionário. Eu convido a irmã Diná para fazer a segunda oração. Bom dia, irmã Diná. Bom dia. A irmã vai estar apresentando a Igreja de Deus aqui na Terra, para que ela desperta para fazer a obra missionária e orar pela chuva serôdia, né? E eu passo a terceira oração para a irmã Alexandra. Amém. Eu convido a irmã Senira para finalizar nossas orações. Irmã Senira, bom dia. Bom dia, irmã. Bom dia. Irmãos, esse jovenzinho que eu falei para vocês, eu vou dar uma dica para vocês adotarem. Um jovem é uma criança. Eu adotei ele, né? Porque, assim, o pai dele não tem muitos recursos. E eu vejo que ele é promissor na obra de Deus. Então, eu ajudo muito ele em tudo. E quando foi no Dia das Mães, o pai é separado, a mãe, né? Longe, e não tem contato com a mãe. E eu falei para eles fazerem uma dedicação. Ele disse, mas minha mãe não estou com ela. Eu disse, mas tu não fala com ela por telefone, por celular, manda uma mensagem para ela. Não, meu pai não deixa eu ter contato com ela. Eu disse, então vê uma irmã que você acha que te trata igual um filho, que você tem carinho e escreve. Aí ele escreveu para mim, né? Uma mensagem muito maravilhosa que eu guardo. E agradeci, né, a ele. Então, tudo que eu puder fazer para ele, eu estou fazendo, investindo nele. Eu falo para o pai dele, né? Não impeça ele tem um futuro promissor. Ele está no projeto de flauta. Eu tinha uma flauta, original minha flauta. Eu dei para ele, olha, para você. E ele recebe, né, com objetivo. Ele estuda, ele se dedica muito. Então, tá aqui a dica, vamos adotar uma criança, vamos adotar um jovem, vamos ajudar a preparação deles, para eles serem um instrumento na mão de Deus. Então, a senhora vai... E às vezes eu vejo que nós somos muito egoístas, a gente só pensa em nós, a gente não quer ajudar, porque vai dar trabalho, porque eu vou mexer no meu bolso, né? Que Deus nos liberte desse egoísmo, né, para a gente poder ajudar mais na obra, investindo nas pessoas. Então, esse vai ser a oração da Alcemira. Vamos orar. Só repete para mim, irmã Florinda, meu objetivo. É orar pelos jovens, né, e pelos pais, para que eles possam acatar essa mensagem e inculcar os filhos a fazer a obra de Deus aqui na Terra. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por ter o Senhor como nosso Deus, um Deus que se interessa com a nossa felicidade, nosso bem-estar, e deixou a Tua palavra para que os pais possam ser instruídos como direcionar os filhos de uma maneira inteligente,
para as coisas do bem, para a tua obra, para a salvação. Nós estamos aqui vivendo neste mundo, mas esse mundo ele está em pecado e o salário do pecado é a morte. E sabemos que as consequências para o pecado são as mais diversas. Mas o Senhor teve compaixão de nós, enviou Jesus lá do céu, venceu o inimigo e agora todo poder foi dado no céu e na terra de que aqueles que cometem pecados possam ser perdoados. Venha perdoar os pecados dos pais por negligenciarem, Senhor, a atenção necessária de levar os seus filhos para Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, o nosso orgulho, a nossa falta de fé. Venha, Senhor, colocar dentro do nosso coração essa mensagem, que nós possamos valorizar mais, né, o futuro dos nossos filhos. E ajuda, Senhor, para que essa mensagem ela possa, né, fazer a diferença e possa nos incentivar, a partir de hora avante, de repararmos, restaurarmos aquilo que nós não temos feito. E depois de fazer, Senhor, e vermos o resultado, nós possamos agradecer ao Senhor. Nos dê um bom dia na Tua presença. Abençoe a cada mãe, a cada pai, a cada pessoa participante, a cada... No nome de Jesus. Amém. Amém.